Olá a todos. Vamos começar uma nova série de estudos da lição da Escola Sabatina, não é? Sobre o discipulado. É muito interessante ser um seguidor de alguém que é superior, né? Que nos pode ensinar muitas coisas e que sabe como ensinar, que sabe aonde vai, que sabe qual é o projeto, que sabe qual é o futuro, que conhece a tendência das coisas, que tem um plano, um bom plano. Então, nós vamos estudar esse trimestre aqui sobre o discipulado em relação a Jesus Cristo, obviamente, não é? Eu creio que vai ser um conjunto de lições muito interessantes. O que você acha? Eu acho que sim, vai ser muito interessante. Eu pretendo aprender muito sobre esse discipulado, né? Estamos aqui fazendo essa gravação no dia 30 de novembro. Né? Vamos fazer a nossa oração? Santíssimo Senhor Deus que está nos céus, abençoe esse nosso estudo sobre o discipulado, a lição número 1, os discípulos e as Escrituras, que nós possamos aprender algumas coisas aqui que sejam realmente o fundamento desse estudo. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos examinar em primeiro lugar aqui o verso geral, né? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Esse verso, ele diz alguma coisa, ele diz várias coisas, mas uma das coisas que ele diz é que a Bíblia inteira é válida para nos ensinar. A Bíblia inteira é a palavra de Deus. Porque está escrito assim, ó, julgais, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quer dizer, examine uma coisa aqui, ó. Examine o que eu vou dizer agora. Pensa um pouquinho no seguinte. Se a Bíblia é a palavra de Deus, veja bem, palavra de Deus, como é que se pode dizer que a palavra de Deus se alterou? Ou então que o Velho Testamento perdeu o valor, a palavra de Deus perdeu o valor? Ou seja, aquilo que está escrito que testifica a respeito de Jesus Cristo não tem mais valor. Não, examine a lógica dessas questões, é muito profundo isso. Então foi escrito um texto sob inspiração divina. Esse texto, ele dá testemunho a respeito de Jesus Cristo, ou seja, fala a respeito de Jesus Cristo, que ele viria, como ele seria, o que ele faria, como ele iria morrer, que seria o Salvador, etc., que perdoaria os pecados das pessoas, e assim vai. Isso é testificar de Jesus Cristo, né? Falar a respeito dele. Bom, aí lá pelas tantas, esse texto, ele perdeu o valor. Então, quem perdeu o valor foi Jesus Cristo. É ou não é? Porque se a respeito do qual algumas coisas estão escritas não valem mais, esse dito cujo não vale mais. Ou então você teria que escrever outro texto a respeito desse dito cujo, mas um texto diferente, que seria então o Novo Testamento. É assim que funciona? Sim, mas o Novo Testamento, ele confirma o Antigo Testamento. Gente, não tem como admitir que a Bíblia de Jesus, que era o Antigo Testamento, tenha perdido o valor. Não tem como admitir isso. Isso é uma bola fora, como se diz por aí, né? Agora veja o problema que pode acontecer. Veja bem, o problema que pode acontecer. Só escuta. Os fariseus e os saduceus
eles se aprofundaram na Bíblia, no Velho Testamento. E você sabe qual era a intenção desse aprofundamento? Uma das intenções principais era conhecer o Messias. Saber a respeito do Messias, porque afinal de contas é o que está escrito no Antigo Testamento, em grande parte, né? Aponta para o Messias, em diversos lugares, desde o Gênesis. Agora, só me diz uma coisa, como é que quando veio o Messias, os fariseus e os saduceus não o reconheceram como sendo ele o Messias? Eles se aprofundaram do jeito deles, sem o poder do Espírito Santo. Cuidado, você pode ter pós-doutorado em Bíblia, né? Você pode até ter pós-doutorado em divindade, né? Divindade, ou seja, o sujeito é tão conhecedor a respeito de Deus que lhe deram um título de pós-doutorado em divindade. Existe isso, curiosamente. E não conhecer Deus. E se perder. Foi o que aconteceu aqui com os escribas, com os especialistas em Messias, que não reconheceram o Messias. Muito cuidado, né? Porque a gente pode ler conforme as nossas intenções, os nossos nossas quedas, né? Jesus usava a Bíblia, e usava muito. Agora eu não sei como é que Jesus aprendeu da Bíblia, porque a mãe dele era pobre, o pai dele era pobre, e ele não tinha parente rico. Como é que eles compraram aqueles rolos caríssimos? Onde foi que Jesus leu a Bíblia? Mas uma coisa eu sei, a mãe de Jesus ensinou Jesus sobre a Bíblia, o pai também ensinou. Como foi que ele ensinou? Eu não sei, porque Jesus não foi em escola, não é? E no entanto, quando Jesus foi debater com os anciões, etc. e tal, ele é o que mais conhecia a Bíblia. Ele era pobre. Naquele tempo, ser pobre era não ter acesso aos rolos. Os rolos eram caríssimos, tinha que ser copiado um por um. Eles eram, os copistas faziam um trabalho artístico. Era bonita uma cópia. Uma cópia tinha que ser muito cuidado, muito zelo com ela, saía caríssimo. E tinha que comprar livro por livro. Compra o livro de Isaías, compra o livro de Salmos, compra assim, etc. e tal. Cada um rolo. Caro. Mas uma coisa eu sei, ele dizia muito, está escrito. E às vezes ele dizia, também está escrito, porque quando alguém vinha, como Satanás fez, argumentando, olha, está escrito assim, assim, Jesus dizia, também está escrito assado. Né? Quando Satanás disse para Lúcifer, Deus enviará os seus anjos para te cuidar, como também está escrito, né? Como está escrito, Jesus disse, também está escrito que não tentará o Senhor teu Deus. Se alguém vier com um texto da Bíblia, aqui está escrito que a alma é imortal, você pode argumentar com outro texto, outros textos, dizendo que a alma é imortal, que a alma é mortal, que o salário do pecado é a morte, etc, etc. Também está escrito. Jesus conhecia as Escrituras e conhecia-las de cor. Né? E vivia por meio das Escrituras, ele obedecia às Escrituras e rechaçou Satanás por meio das Escrituras. E Jesus usava as Escrituras intensamente durante os 3 anos e meio de seu ministério. E você sabe de uma coisa? Ele nunca se referiu que essas Escrituras seriam abandonadas, ou seriam mudadas, ou perderiam o valor. Não. Ora, pensa um pouco. Perder o valor, a Escritura perder o valor, é algo extremamente importante para Jesus não ter mencionado isso. Isso é extremamente importante. Aliás, a pergunta que eu faço aqui é a seguinte: por que Jesus teria morrido
Porque no Antigo Testamento está a lei, né? Ela vem desde antes de escrever o Antigo Testamento. A lei está no Antigo Testamento, também está no Novo Testamento, mas não em forma de 10 mandamentos. Está fragmentado. Eles não discutiram, Jesus não discutiu com ninguém lá a respeito da mudança da lei ou dos escritos. Não, eles discutiram como obedecer a lei e como obedecer os escritos. Bem pelo contrário. Nunca discutiram lá a respeito de, bom, a lei vai perder o valor, coisa desse tipo. Não, nunca foi isso. Isso nunca aconteceu. Então, Jesus respeitou a autoridade das Escrituras e deu autoridade a elas, né? A Bíblia, ela descreve a realidade das coisas. Não é um conjunto de mitos. Se bem que, aparentemente, o que a Bíblia apresenta é mitos, né? Por exemplo, a Bíblia fala lá que em 6 dias Deus criou o céu e a terra. 6 dias, mais um, 5 mais 1, né? E a evolução diz, não, foram eras de bilhões de anos. Parece mais plausível acreditar nessas eras. Mas se você for examinar bem, uma suprema inteligência não precisa bilhões de anos para fazer surgir algo complexo. E a Bíblia afirma que foi uma suprema inteligência que criou as coisas aqui. Então a Bíblia é muito lógica. Ela é tão lógica que chega a ser simples em alguns aspectos, não é? Como é o caso do dilúvio. O caso do dilúvio é uma explicação bastante simples, mas não simplista, de por que existem tantas coisas aqui na Terra hoje, fósseis, por exemplo, né? Então a Bíblia, a palavra de Deus é imutável, é escrita, a palavra escrita de Deus. Não, eu acho isso muito engraçado. Eu estou preocupado com o que dizem por aí, que a Bíblia mudou. O Velho Testamento não vale mais, etc. Se fosse a palavra falada de Deus, se Deus tivesse falado agora, ninguém diria aquelas coisas, né? Fosse aquelas mesmas coisas Deus falasse agora. Mas a palavra falada foi escrita. E foi Deus que falou. Como que um ser humano como eu, pecador, mero pecador, pode afirmar que a palavra de Deus se transformou e que ela não vale mais? Como que eu posso dizer isso? Como que um ser humano, seja qual for, seja o Papa, não importa, presidente dos Estados Unidos, não importa quem, como que esse pode dizer que a palavra escrita de Deus perdeu o valor? Eu acho isso realmente um absurdo. Fora totalmente de qualquer lógica, não é? Então Jesus, publicamente, ele debateu o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro sentido da Bíblia e da vida, não é? Ele deu os princípios, explicou os princípios, a proclamação pública da verdade, não é? Ele examinava a Bíblia e explicava a Bíblia por meio de parábolas. Vamos estudar isso na próxima semana. O ministério pessoal de Jesus foi um ministério de autoridade. Jesus fundou a sua autoridade na Bíblia, não no carisma. A Bíblia então confirma Jesus. A autoridade de Jesus vem da Bíblia. Então fica mais uma vez aqui evidente como é que não vale mais algo que confirma a autoridade de Jesus Cristo. Isso é o mesmo que dizer que Jesus perdeu a autoridade. Consegue entender tal coisa? Que atentado contra a autoridade de Jesus Cristo é dizer que o Velho Testamento ele não vale mais. Porque ele é o fundamento do Senhor Jesus Cristo. Eles mostram o caminho, a Bíblia mostra o caminho para a vida eterna. Então Jesus não se fundamentou, a autoridade de Jesus não se fundamenta no seu carisma, muito embora ele tivesse carisma. Todo mundo achava Jesus o máximo. Mas não era nisso que se fundamentou a autoridade de Jesus. E sim,
na palavra escrita. Hoje, o atual Papa Francisco, ele se fundamenta fortemente no carisma, na sua bondade, naquilo que ele fala, nos seus telefonemas, nas suas declarações, etc. Em como ele aparece em público, como ele pega as criancinhas, né? Mas ele não se fundamenta na palavra escrita da Bíblia, como foi Jesus. E a próxima geração usou a Bíblia. A terceira geração, da terceira geração em diante, a primeira geração, a de Cristo, lá. A segunda geração que veio logo depois, até o ano 100 mais ou menos, né? E depois a terceira geração em diante pararam de usar a Bíblia, ou usaram muito pouco. Nós temos que usar mais a Bíblia. Eles encontravam o fundamento para Jesus e para João Batista, inclusive para a traição de Judas, tudo fundamentado na Bíblia. Jesus era o Messias. Eles criam. Houve a geração dos que viram Jesus e viveram com Jesus até o ano 33. Né? E esses continuaram vivendo depois disso, e depois chegou a segunda geração que não conheceu Jesus, mas que conheceu os que conheceram Jesus e viveram de acordo com a palavra escrita. Oxalá nós também vivamos nesses últimos tempos, porque está muito próxima a volta do Senhor Jesus Cristo. Oxalá nós vivamos de acordo com a palavra escrita do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Amém. Santíssimo Senhor Deus que estás nos céus, abençoa-nos para que nós possamos ser obedientes aos princípios escritos na Tua Palavra, assim como foi Jesus Cristo. Em nome dele que pedimos. Amém. Tchau.